para você de casa, estamos começando mais uma aula aqui no app Aprova Brasil. Mas para começar, uma vez um aluno me fez uma pergunta que me deixou bem pensativo. Olha só o que ele me perguntou. Professor, por que você decidiu ser professor? Olha que interessante. E eu comecei a pensar sobre isso e na hora eu lembrei de uma situação que aconteceu na minha vida. Eu me lembro quando eu tinha uns 15 anos de idade, a minha avó foi passar um fim de semana lá na minha casa e ela começou a me falar que estava aprendendo a ler e estava aprendendo a escrever. Foi aí que ela me pediu uma ajuda para poder fazer o dever de casa que ela deveria fazer naquela época. Sabe quantos anos ela tinha? 80 anos. E aí eu comecei a conversar, comecei a falar. Gente, eu fiquei tão emocionado naquele momento. Eu fiquei tão impactado por aquilo que eu disse. Nossa, eu quero passar toda a minha vida transmitindo conhecimento. Então foi isso que me levou. Então o que eu acabei de fazer aqui, gente, foi relatar um acontecimento da minha vida. E o gênero textual da nossa aula de hoje se chama relato pessoal. Tá ok, gente? Então vamos começar a nossa aula falando a seguinte coisa. Que olha esse nome que vai aparecer aí no meio da sua tela. Eu. Olha só. Então relato pessoal é você olhar para si, olhar bem para você mesmo, olhar lá para dentro de você e lembrar uma situação que você viveu. Não é contar toda a sua história, mas é contar um momento marcante da sua vida. Então eu acabei de compartilhar algo que foi marcante para mim. Tá beleza? Então vamos ver algumas características de como você pode estruturar um relato pessoal quando você começar a olhar, né, para você mesmo, para coisas que você já viveu. Bora lá? Primeiro ponto. Você precisa olhar para as suas experiências. Qualquer experiência. Qualquer experiência deve ser eternizada. E quem é que pode eternizar isso? É a folha de papel. É quando você escreve. É quando você compartilha. Assim como as redes sociais, futuramente, vai permitir que a gente tenha acesso ao que a gente viveu hoje. A gente vai rir de muita coisa que a gente vê hoje através de vídeos e fotos. Através da escrita, a gente também pode compartilhar as nossas experiências. Por quê? A gente também consegue acessar uma coisa chamada algo subjetivo. Porque além da gente lembrar da situação, a gente vai perceber o que a gente sentiu naquele momento. E também vai perceber o que aquele autor ou aquele narrador, quem está contando, compartilhando a história pra gente, sentiu naquela situação. Tristeza, raiva, alegria, amor, decepção e assim por diante. Tá ok, gente? O próximo ponto é que ele é um texto informal. Por que ele é um texto informal? Porque ele é um texto pessoal. Todo texto pessoal ele vai carregar a identidade desse autor. Então a nossa identidade não vai ter apenas a nossa cultura ou de onde a gente veio, mas também a forma que a gente fala. E automaticamente a gente vai transferir isso para o papel. Tá beleza? O próximo ponto é que vai ter traços autobiográficos e confessionais. Quando a gente fala de autobiografia, nós estamos falando também de subjetividade. É um texto que vai falar claramente dos sentimentos, não só do momento, mas os sentimentos daquele autor. E ele vai confessar, ele vai dizer, ele vai revelar coisas para a gente que vai estar lendo aquele texto, tá ok? O próximo ponto é um espaço para o autor manifestar uma reflexão. Olha só, que interessante. Naquela história que eu contei no início da nossa aula, você percebe que a reflexão foi essa, de justamente eu perceber o quanto eu fui produtivo na vida de alguém, e de alguém que era extremamente especial para mim. E o quanto eu posso fazer a diferença na vida de alguém através de quê? Da língua portuguesa, através da leitura, através da gramática, que é algo que eu tenho compartilhado há muito tempo da minha vida, tá certo? E o próximo ponto é que serve para você registrar. Então, gente, eu sei que você tem aí um celular, que você pode tirar foto à vontade, que você pode gravar vídeos, mas não existe nada especial do que conseguir transmitir para as palavras o que existe no seu coração. Então você pode registrar e automaticamente eternizar. Tá ok, gente? Porque quando alguém tem acesso à sua fotografia, talvez ela pode ter os sentimentos que ela pode passar a sentir quando ela vê aquela cena. Tem uma foto, né, da Guerra do Vietnã que tem 3 crianças, né, peladas, que aquilo me dá... Nossa, eu fico muito assustado com aquela cena.
sabe? Eu fico completamente triste com aquela cena. Mas também eu já vi uma cena muito interessante, né? Então, por exemplo, a ceia de Jesus. Olha que legal, né? Quando Jesus ele recebe os seus amigos para uma última ceia. Que momento especial. Agora, a gente precisa ter acesso ao que o autor sentiu. E a gente pode fazer isso através do relato pessoal. Tá beleza, gente? Para a gente poder falar mais sobre esse assunto, eu peço que vocês abram o livro de vocês nessa página que vai aparecer aí na sua tela, 49. E eu acabei, né, vamos dizer, quem me influenciou a falar sobre o meu início de carreira como professor também foi justamente esse texto que eu li antes de preparar essa aula, que diz assim: por que decidi ser professora? Uma das perguntas que me fazem com maior frequência junto com a clássica: você gosta mesmo de dar aulas? É com relação à própria escolha. Em 2006, quando prestei vestibular para letras, juntamente com filosofia em outra universidade, decidi que seria professora. Não seria tradutora, não seria intérprete, revisora, quem sabe. Mas com toda certeza optaria pela licenciatura e pela pesquisa pela qual sou fascinada. O magistério é uma das atividades mais desvalorizadas no Brasil. Não só com relação à péssima remuneração, mas quanto ao estigma social. Não há nenhum incentivo para que um brasileiro se torne professor. E ao respondermos qual é a nossa profissão, dificilmente ouviremos como resposta: puxa, que bacana! Pelo contrário, o sentimento é de pena e é quase imediato. Resultado: o magistério se torna a opção dos desesperados, quando não há mais nada de ser feito. E você pode continuar vendo esse relato, né, feito por essa professora. E automaticamente aqui tem a seguinte resposta para: por que ser professor? Então, ela percebe que aí ela se torna professora porque ela entende o quão ela pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, a gente não tem acesso apenas a uma informação, mas aos sentimentos daquele autor, aos sentimentos daquela mulher. Tá ok, gente? Assim finalizamos a nossa aula sobre relato pessoal. Tá ok, gente? Obrigado!